Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Negócios Sem Estresse. Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de golpe de criptomoedas que acontecem muito na internet. E vamos falar de 3 tipos e suas variações, como que a gente pode evitar esse tipo de golpe. Se eu gostei é muito importante, se inscreva no canal caso esse conteúdo seja agradável para você. E vamos lá. A gente sabe que as criptomoedas têm um potencial de volatilidade e de retorno muito alto. A gente sabe isso aí porque a gente vê pessoas que lucraram 700%, 600%, às vezes 1000% uma cripto. Então a gente fica esperando sempre a gente ter um retorno similar com nossos investimentos com criptomoedas. Então o que acontece é o seguinte, como que a gente pode pensar, como que a gente pode cair num golpe com criptomoedas? O primeiro tipo de golpe que acontece com muita frequência são feitas pelos próprios influencers. Vamos supor, você vê um canal grande no YouTube, ou até um canal pequeno, ele começa a falar o seguinte para você: olha, eu encontrei uma criptomoeda aqui que é muito promissora, isso aqui vai deslanchar, é um projeto totalmente inovador, não tem nada igual no mercado cripto, então você já fica com o olhar diferenciado, você já fica com aquela vontade de participar. Então o que acontece? Muito influenciador, eles recebem uns tokens de uma moeda, de um projeto novo, antes do próprio Initial Coin Offering. O que acontece? É o ICO. Quando começa a lançar uma moeda, eles começam a jogar as moedas para as pessoas poderem comprar. Algumas pessoas conseguem pegar de graça alguns tokens. Então os influenciadores começam a ganhar essas criptomoedas. O que eles fazem a seguir? Eles começam a fazer muita propaganda dessa criptomoeda, e aí você começa a ficar com um olho grande, assim, olha, esse aqui é um projeto que é promissor. Então eu vou comprar alguns tokens. Mas tem muita pessoa que não sabe calibrar muito bem o quanto que ela vai investir. Então tem pessoa que coloca um carro num projeto aleatório, um apartamento, uma casa. Eu já vi isso acontecer, então é muito. Você tem que ir com muito cuidado. Então o que acontece? Eles vão lá, eles falam, vou dar um exemplo aqui da Sphere. A gente vê a Sphere aqui, por exemplo, ó, o ICO dela, pelo menos a listagem no CoinMarketCap foi do mês 6 do dia 16 de 2023. Tá, então você vê aqui, a moeda valia algo em torno de 0,05 centavos de dólar, e hoje é 0,017. Então já você vê que tem uma queda muito brusca em relação a essa cripto, né? Você pode ver aqui que a coisa está cada vez pior, o volume de negociação também está cada vez pior. Então você já vê que aqui é um exemplo de uma criptomoeda que as pessoas estão fazendo golpes com ela. É a famosa prática de pump and dump. A pessoa vai lá, começa a receber uns tokens, um influenciador, ele começa a falar para você: olha, compra que esse projeto aqui é maravilhoso, olha o meu lucro. Aí ele mostra um lucro que você não vê também, nem se a pessoa tem um extrato que ela demonstra a você, que ela comprou em tal data e vendeu em tal data, ou então que ela está fazendo holding da moeda. Então é algo muito peculiar. Vou mostrar para vocês agora um influenciador que, segundo analistas americanos, esse influenciador parece estar fazendo algum tipo de maracutaia no mundo cripto, mas isso supostamente, a gente não pode saber, não pode ter certeza. Ele fez um projeto que ele fala assim: eu vou sair do zero do desemprego até 1 milhão em sei lá quanto tempo. Segundo ele fez 1 milhão e 600 mil dólares em 18 meses. E aqui esse influenciador chamado Jesse Eckel, as pessoas fazem muito vídeos em relação a ele, que ele tá fazendo um monte de pump and dump na internet, que ele tá recomendando muita criptomoeda que são estranhas. Ele criou uma empresa chamada The Obsidian Council. Eles também começam a apresentar criptomoedas para as pessoas vão comprando e as pessoas vão caindo em golpes, né? Então compram projetos que as pessoas pensavam que ia valorizar muito, mas é um projeto que dura 3 meses e acaba. Então tem muito esse tipo de problema. A pessoa vai lá, começa a comprar, eles vão lá e começam a sair. Agora, uma outra coisa que é interessante a gente pensar é que a gente usa muito rede social para saber um pouco sobre as criptomoedas. A gente pode usar, vamos supor, o Instagram para saber sobre criptomoedas, o WhatsApp, o Telegram. O que vai acontecendo? Se você começa a postar sobre criptomoeda no Instagram, por exemplo, vai ter um monte de conta de indiano, um monte de conta de pessoa de diversos países do Sudeste Asiático que vai começar a dar curtida na sua foto, vai começar a se inscrever no seu canal. Isso nada mais é do que bot. Tanto no YouTube, quanto no Telegram, quanto no Instagram, essas pessoas vão começando a bombardear o seu perfil. Pode acontecer de você perder o seu Telegram, você perder seu Instagram, você perder seu canal do YouTube, então também tem que tomar cuidado. Agora, no Telegram, você tem que tomar cuidado redobrado, porque a criação de conta falsa no Telegram é uma atrás da outra, e elas sempre fazem assim, perfis que são ou pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa como um todo, ou então pessoas que se passam como brasileiros de lancha.
Então eles começam a falar para você, olha, tem um investimento novo aqui que eu tô rendendo 2% ao mês com ele, eu tô fazendo 2,5 ao mês, não, por semana. Então cada vez eles vão aumentando. Ah, eu tô fazendo 2% ao dia. E tem pessoa que começa a pensar, cara, 2% ao dia, se eu fizer 2% ao dia, em um ano eu tô com R$ 1 milhão. Então você vai com esse tipo de sede ao pote e você acaba caindo em golpe desses scammers do Telegram. Você pode ver até que um famoso jogador do Palmeiras, se eu não me engano, ele perdeu mais de R$ 7 milhões com esquema de criptomoedas. Então você tem que tomar muito cuidado. Isso aí acontece demais, a gente nem tem noção. E eles fazem uma foto falsa, né? Às vezes eles são tão mal feitos nesses negócios, às vezes são tão bem feitos, que você se confunde. Por exemplo, às vezes eles fazem um perfil de uma mulher, só que tá com o nome de um homem, ou então o contrário. E como você pode perceber isso? Você pode ver nos cantos da tela do Telegram, pode ter uma espiral. Ou do WhatsApp, ou então do Facebook, qualquer rede social. Tem uma pequena espiral, ou então você vê óculos, você percebe a pressão na mão da pessoa. E geralmente a inteligência artificial, essas contas falsas, eles não conseguem replicar muito bem óculos, não conseguem replicar muito bem as mãos. E geralmente essas pessoas que não existem, que eles criam, são diferentes. Você pode ver uma foto, você vê outra, são pessoas bem diferentes. Então são alguns sinais que você tem que tomar cuidado. E também toma muito cuidado para participar de canais de Telegram, então grupos que envolvem relação criptomoeda, trade, porque ali tá cheio de golpista ali, meu amigo, não é brincadeira. Então muito cuidado com isso. O terceiro tipo de golpe, que é muito aplicado e as pessoas às vezes nem percebem, é o famoso rendimento em pool de risco zero. Como é que eles falam que tem esse risco zero nesses rendimentos? Por quê? Eles vão falar o seguinte, você vai colocar vou dar um exemplo bem clássico, assim, mais tranquilo, que o seu risco é menor. Você vai colocar numa pool de liquidez, tanto Bitcoin quanto Ethereum. Vamos dar só um exemplo. Você vai colocar essas duas numa balança, vamos supor, um Bitcoin, um Ethereum, mas não é isso, só estou dando um exemplo para você entender melhor. E vai acontecer o seguinte, quando o Bitcoin começar a cair, o seu Ethereum vai começar a subir, e vice-versa. Só que aí você vai colocando, vai ter muito influenciador também que vai falar para você fazer isso, porque DeFi é o momento, você colocar em pool de liquidez, você gerar liquidez para as moedas, você acaba tendo uma renda passiva, e essas rendas passivas realmente são valores assim bem elevados, mas o risco também é muito elevado e eu acho que vale muito mais a pena você construir uma carteira de cripto primeiro, e depois você pensar em DeFi, pensar em pool de liquidez, esses outros tipos de projetos. Então o que vai acontecendo? Você vai colocando um token ali, vamos supor, você colocar um Uniswap e vamos colocar essa Sphere aqui no momento. Você pode ver que a Sphere, ela despencou. E como ela despencou, ela vai fazer o seguinte, vamos supor que a Uniswap ela se manteve estável. Como a Sphere despencou, para ficar equivalente à balança de novo, você começa a perder esses tokens da Uniswap e começa a voltar a subir esses da Sphere, até ficar equivalente. Só que aquela coisa, vamos supor que tem um Bitcoin e um Sphere. Sphere caiu, então você vai perder Bitcoin para subir os Spheres. Em tese, se você fazer uma matemática bem simplista, ficou equivalente e você não perdeu nada, risco zero. Só que o que tem mais valor? Um Bitcoin ou um Sphere? É um Bitcoin. A gente sabe que o Bitcoin tem muito mais notoriedade, uma comunidade muito maior, já passou por muito mais tempo de provação. E a Sphere, a gente não sabe praticamente nada dessa moeda. É uma moeda muito nova, é um projeto que a gente não sabe nem qual que é o motivo dele ter surgido, se não é feito só por scammers, pessoas que estão praticando golpes. Então tem muito cuidado com isso daí. Eu vou falar mais uma coisa, que é uma nova criptomoeda que vai lançar ainda, que vai ser listada aqui no CoinMarketCap, que as pessoas, para você já ficar ligado que as pessoas estão tentando já implementar o golpezinho nessa moeda, que ela se chama Social Finance. Você vai encontrar ela por SoFi. Então toma muito cuidado que aqui pode ter um golpe. Você pode ver que, por exemplo, o Jesse Eckel já está começando a falar que é a próxima criptomoeda. Então, não só ele, no Brasil também tem um monte. Eu não vou falar porque fica chato, mas fica muito ligado com essas pessoas que começam a falar: eu investi R$ 20 mil nessa criptomoeda. E você vê que a pessoa aparentemente não tem um R$ 20 mil para gastar à vontade. Você vê ao redor dela que a pessoa não é uma pessoa que tem muitos bens, não é uma pessoa que tem muito capital. Então você já começa a ficar de olho. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço novamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui o que você acha desses projetos. Se você já caiu em algum golpe, conhece alguém que caiu em algum golpe, deixa aqui nos comentários. Até mais!